Você já ouviu falar sobre pool de liquidez, mas não entendeu nada do que se trata? Hoje eu vou te explicar de um jeito simples e rápido o que é pool de liquidez. Fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou falar tudo sobre pool de liquidez. Pool de liquidez é um conjunto de fundos bloqueados em um contrato inteligente para facilitar negociações em plataformas de finanças descentralizadas, famoso DeFi. Essas pools permitem que os usuários negociem ativos sem precisar de um comprador ou vendedor específico no outro lado da transação. Quando você vai negociar um ativo no mercado financeiro, você precisa de um vendedor e de um comprador, e de um vendedor que concorde no preço. Se você for comprar um ativo e não tiver alguém vendendo esse ativo no preço que você quer, a ordem não vai ser executada. Isso gera lentidão nas transações e pode gerar também uma baixa na liquidez deste ativo. Como funciona pool de liquidez? Fornecedores de liquidez, os LPs, depositam pares de tokens em um contrato inteligente. Exemplo, Ethereum e o USDT. Quando tiver alguém negociando Ethereum e USDT, você vai fornecer liquidez para esse pessoal, para esses trades, né? Está fazendo essa transação e, consequentemente, você vai receber uma taxa em troca. Os comerciantes utilizam esse fundo para trocar ativos de forma automática, sem depender de um livro de ordens tradicional, um book de ofertas. Na troca de fornecimento de liquidez, os LPs ganham uma parte das taxas de transação cobradas dos trades. Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui da Orca, é uma das plataformas para a gente estar montando a pool, e aqui eu vou usar o exemplo aqui Solana e o USDC, que eu posso montar uma pool dentro desse contrato aqui. Quando o trade for lá e negociar Solana com SDC, fazer essa troca aqui, eu recebo uma parte da taxa dessa transação. A taxa de corretagem, basicamente, uma parte da taxa de corretagem. Eu vou agir aqui como uma corretora. Quando você vai comprar uma ação na Bolsa de Valores, você não tem que pagar uma taxa de corretagem lá para a corretora. Nesse caso aqui da finança descentralizada, você pode estar recebendo a taxa de negociação desses ativos aqui. Tem vários ativos aqui que você pode estar montando as pools. Você deposita ali o seu USDC, Solana USDC, e vai receber parte das taxas de transações, né? As vantagens de pool de liquidez: menos dependência de compradores e vendedores individuais, execução rápida das negociações, oportunidade de rendimento passivo, né? Oportunidade de renda passiva. Você monta uma pool e vai estar recebendo uma renda passiva ali todos os dias. As taxas estão, não param, né? Todo dia que tiver gente negociando, você vai estar recebendo as taxas ali. A gente negociando dentro do seu contrato, na pool que você montou, você vai estar recebendo as suas taxas. E os riscos envolvidos é perda de perda permanente, né, o impermanente loss. O valor dos ativos depositados pode variar, diminuir, ou pode dar prejuízo ou lucro. Risco de contrato inteligente, a vulnerabilidade no código pode levar a perdas. É o mesmo risco de você rodar uma criptomoeda, os riscos de hack, etc. Baixa liquidez inicial, se a pool for pequena, você pode haver altos slippage, diferença de preço esperado na negociação. Por isso, quando você for montar uma pool, você tem que saber escolher a pool. Por exemplo, essa pool aqui de USDC, Solana com USDC. Ela está gerando que 0,22% ao dia de rendimento, é um rendimento extraordinário. O volume em uma hora de negociação é de mais de 3 milhões, de 4 horas, mais de 23 milhões. Nas últimas 24 horas, teve mais de 170 milhões de negociação aqui dentro dessa pool. E o TVL aqui, que é o dinheiro que está formando essa pool, formando a liquidez, são 32 milhões. Você, sempre que você for escolher uma pool, você tem que olhar esse aqui também, né? O volume tem que estar alto, porque se não tiver volume, é porque não tem ninguém transacionando esses ativos. Se não tem ninguém transacionando, não está gerando taxa. Se não está sendo gerado taxa, você não automaticamente não vai receber taxa. Então, essa é a lógica quando você for montar uma pool. O volume tem que estar sempre maior que o TVL. O volume nas 24 horas aqui está bem maior que o TVL aqui. E aqui as taxas geradas nas 24 horas, né? Agora eu vou explicar um pouco sobre a questão aqui do impermanent loss, né? Permanente. Não copie pool de ninguém, pessoal, porque você não sabe qual é a estratégia que a pessoa está usando por trás daquela pool. Por exemplo, esse aqui é uma pool de Solana com SDC. Eu aqui estou dentro do range, tá vendo? Tá aqui no meio. Se Solana cai
e abaixo de US$ 115, eu vou sair do range, consequentemente, vou parar de receber as taxas de negociação. Já não estou mais no range. Se ela subir acima de US$ 178, também vou sair do range e vou parar de receber as taxas. A questão é, agora eu vou ter que esperar ela voltar para o range, ou eu posso desmontar a pool e montar outra pool com range ali dentro daquele preço que ela está atualmente. Por isso, não perda permanente. Eu posso deixar ela para sempre lá. Se, por exemplo, se ela cair abaixo de US$ 115, eu vou estar perdendo no capital e não vou estar recebendo a taxa. É importante. Eu tenho uma planilha aqui que eu consigo. Quando eu montar a pool, eu coloco o capital que eu entrei e as taxas. Eu vou deixar o link dessa planilha para vocês baixarem na descrição do vídeo, que é uma planilha de controle de pool. Eu coloco o capital que eu estou entrando, é o capital investido, e de acordo, eu vou analisando ela, eu vou colocando lá o capital atual e as taxas coletadas, que assim eu sei, eu consigo saber se eu estou gerando lucro ou estou tendo prejuízo com aquela pool. Pool de liquidez você tem que estar sempre analisando e gerenciando. Você pode mudar o range, pode desmanchar, e por isso é interessante você ter uma planilha ali de controle para você poder saber o que fazer com a pool. Então, essa é a questão do range, né? Você vai montar a pool, por exemplo. Eu vou lá nas pool, vou clicar nessa aqui. A Orca, eu gosto da Orca porque ela já me traz um gráfico que eu consigo analisar. Eu preciso usar outras ferramentas de gráfico para me analisar. Por exemplo, eu venho aqui em Custom, e aqui o gráfico já traçou aqui, ó. Quanto mais apertado tiver aqui o range, mais taxa vai gerar. Porém, o risco maior, mais rápido pode sair do range. Por exemplo, 3% para a esquerda, para a direita. Se Solana cair 3%, eu vou sair do range. Se subir 3%, eu vou subir do range. Como o mercado de cripto, vocês sabem que é bem variável, então é um range muito apertado. E aqui a questão do gráfico que eu mencionei, que não é todas as plataformas que tem. A Orca atualizou e botou esse aqui, é muito show. Por exemplo, ó, posso montar o range assim. E eu analiso o gráfico aqui, não, vejo que eu nunca veio abaixo aqui de US$ 117. Eu posso traçar ele aqui e montar o meu range assim. Então, pessoal, recapitulando, o de liquidez, basicamente você vai agir como uma corretora, né? Você vai estar gerando liquidez para os compradores e os vendedores dentro do mercado de finanças descentralizado. Quando, quando os traders querem negociar um par de ativos, você vai fornecer liquidez naqueles ativos. Por isso, você vai depositar os pares de ativos e estar fornecendo liquidez. Consequentemente, quando acontece uma transação, aquele trade vai pagar uma taxa de corretagem para acontecer aquela transação. E você vai receber uma porcentagem daquela taxa de corretagem por ter dado liquidez para aquela transação. Então, esse foi o resumo do que é pool de liquidez. Quando você for montar uma pool, o que você tem que analisar, uma das coisas que você tem que analisar, além dos ativos em si, o maior risco da pool de liquidez é você sair do range só em um toque fraco. Por exemplo, se você montar uma pool com um toque forte e outro fraco, e a pool sair do range, você ficar só naquele toque fraco, ele via a zero, você vai perder todo o seu capital. Então, esse é um dos riscos da pool de liquidez. O que você tem que analisar depois dos tokens é o yield, né, que vai gerar, para ver se é um yield bom. Por exemplo, esse aqui está vendendo mais de 0,20% ao dia. O volume, o volume tem que estar maior que o TVL, tem que ter um volume alto de negociação, senão você não vai valer a pena montar essa pool, porque não vai gerar taxa para você. E o TVL, que se tiver um TVL muito baixo, significa pool, tem pouco capital, então o risco é maior ainda. E o range, quando você for montar o range, você tem que analisar ali a sua estratégia. Por isso eu falei para você não copiar o de outras pessoas que você vê vídeo, porque aqui tudo depende de estratégia. Ninguém sabe qual é a estratégia por trás. Quando você for montar uma pool, você tem que saber se você está querendo comprar aquele ativo, fazer, ou só coletar a taxa. O range você vai montar de acordo com a sua estratégia. Por exemplo, se eu souber que tem uma cripto que vai ser lançada, eu vou formar mercado para aquela cripto, em vez de eu jogar logo o capital naquela cripto, comprar ela, eu monto uma pool, vai me gerando taxa daquela cripto, eu posso sair só nela. Então, depende muito da estratégia. Então, isso é a famosa pool de liquidez, aqui no mercado de finanças descentralizadas, DeFi. E aí, ficou mais claro como funciona as pools de liquidez? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda.
E a única coisa que eu te peço é para você deixar o like, para estar ajudando a gente a crescer o canal, estar trazendo mais conteúdo sobre isso. E é isso, forte abraço, até o próximo vídeo.